sei que a gente tem até um tempo maior fora do comum, mas é o que eu falei, vamos pregar, depois nós oramos, amém? Nós começamos aí, falamos acerca de Efésios capítulo 3, verso 14, a causa, a razão porque Paulo se colocava de joelho. Vou fazer uma recapitulação bem rápida aqui, uma prévia bem rápida, para que a gente possa voltar lá no outro ponto. Primeira coisa, a gente precisa lembrar aonde Paulo estava. Paulo estava preso nas masmorras, esperando o seu julgamento para ser julgado em Roma. Quando Paulo, na sua prisão, numa masmorra, frio, úmida, longe de tudo, de todos, aonde ele chega até a dizer em alguns relatos que ele foi esquecido por todos. Nós chegamos a comentar também que, apesar de estar preso fisicamente, nada pôde prender a alma e o espírito de Paulo. Quando a gente olha para isso também aqui, recapitulando, nos faz entender e lembrar quando Paulo, e Silas estavam presos em uma prisão, depois de serem açoitados, acorrentados, presos. Nada pôde impedir que o espírito de adorador se revelasse na vida deles. A tristeza talvez não existia, talvez, na mentalidade de alguém, mas apesar da dor, apesar da circunstância, apesar de ferimentos, nada, o diabo não conseguiu impedir que dois homens cheios do Espírito Santo, que tiveram um encontro com Deus e tiveram uma vida marcada pela presença e a manifestação da sua glória, pudessem deixar de adorar o nome do Senhor. Haja vista lembrarmos que isso tudo nos mostra aquilo que a Bíblia sempre ela vai, de forma bem ponderada, ela vai confirmando. Pode passar céus e terra, mas as tuas palavras não passarão. A fé, ela vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ainda que a figueira não floresça, ainda que o gado tal e aquela coisa toda de Ageu, vai nos mostrar que o profeta diz: todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Nos faz lembrar também quando o salmista diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. A situação de Paulo preso numa masmorra não impediu que o Espírito de Deus elevasse o seu espírito na dimensão espiritual para ter as revelações necessárias para transmitir à igreja de Coríntios a palavra, a igreja de Éfeso aqui no caso, a palavra que ela precisava para poder se despertar. Isso também nos faz lembrar quando Jó, apesar da circunstância, ele diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Da mesma maneira, no final do seu livro, Jó vai dizer: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos contemplam a tua glória. E a mesma coisa no livro de Jó, ele vai dizer que mesmo que uma árvore ela seja arrancada na raiz, todavia ao cheiro das águas ela vai brotar. Ou seja, Paulo vai nos mostrar aquilo que ele escreveu também em uma de suas cartas: nada nos separará do amor de Deus, nem a morte, nem a profundidade, nem a altura, nem a largura, nada poderá nos separar do amor de Deus. Então haja vista lembrarmos aqui as razões pelo qual Paulo escreveu esta carta. Primeiro, revelar quem era a igreja. Efésios capítulo 1, verso 4, Gessé, põe para nós aí. Eu vou falar um pouco mais acelerado para nós ganharmos tempo, só para lembrar os irmãos aqui. Qual a razão que Paulo escreveu a carta aos Efésios? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, antes do mundo ser formado, antes do espaço ser criado, antes de tudo ter uma forma, Deus já havia nos eleito em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lembra daquela palavra específica que Deus diz para Jeremias: ainda antes de ser formado no ventre da tua mãe, eu te constituí, eu te elegi, eu te ungi, eu te consagrei como profeta às nações. Tal
talvez nem todos que estejam aqui sejam considerados como profeta aos olhos de alguém, mas não tem problema. Antes de ser profeta, o melhor de tudo é ter a plena certeza que antes do mundo ser formado, Cida, nós já fomos eleitos em Cristo, ungidos, escolhidos por Deus em Cristo Jesus. Qual que é o objetivo que Paulo escreve essa carta? Verso 6, Gessé, capítulo 1. Verso 6, o primeiro é revelar quem é a igreja, eleita de Deus. Segundo, para louvor da sua glória e de sua graça, pela qual nos fez agradáveis no amado. Qual que é o propósito que Paulo escreve aos Efésios? Igreja, vocês precisam entender que vocês como igreja foram constituídos como igreja para o louvor da glória de Deus em sua graça. Ou seja, vocês são objeto da glória de Deus. Através de vocês, por meio de vocês e em vocês, Deus vai revelar a sua glória. É por isso que eu gosto daquilo que a Bíblia ela vai se auto-completando, auto-se revelando. Lembra aquela passagem? Onde colocar a planta dos vossos pés, eu colocarei a minha. Aquilo que tu abençoar será abençoado. Ou seja, através da igreja, Deus quer revelar a sua majestade, o seu poder, a sua glória e o teu senhorio. E é por isso que Jesus diz assim: eis que vos dou o poder para pisar em serpentes, escorpiões e todo mal, e nenhum mal lhes causará dano. Ou seja, através da minha vida, da sua vida, por onde você passar e testemunhar a Cristo, a glória dele será revelada para a glória do Pai. Ah, mas eu não sou pastor. Mas tu é membro do corpo de Cristo. Mas eu não fui consagrado evangelista. Mas o Espírito de Deus habita dentro de você. Pega na mão de quem está ao teu lado e diga assim: não é o ministério que te dá autoridade, não é o ministério que te dá unção. A autoridade, a unção está pela presença do Espírito Santo de Deus. Então as razões são essas. E qual mais? Revelar a posição da igreja. Efésios capítulo 2, verso 6. Vai lá, Efésios capítulo 2, verso 6. Outro propósito pelo qual Paulo escreveu essa carta à igreja de Efésios, para revelar a posição da igreja em Cristo, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Escute isso aqui, vocês vão ver muita igreja cristã com muitos costumes judaicos. São chamadas igrejas cristãs judaicas, judaicas cristãs. São cristãos, são pessoas que creem em Cristo, mas que ficam guardando muita coisa no tempo da lei. Haja vista a gente lembrarmos que os judeus em si, os judeus, eles têm uma aliança com Deus. E não importa o que vai acontecer no mundo, o que Deus prometeu para os judeus, ele vai cumprir. E por que ele vai cumprir? Porque é uma aliança, e Deus não quebra a sua aliança. Mas quando Deus enviou a Cristo Jesus morrendo na cruz para salvar todo aquele que nele crê em Cristo Jesus, ele revela que maior do que a aliança antiga é a nova aliança no teu sangue. É por isso que Paulo escreve em Coríntios, no capítulo 13, no capítulo 11, falando acerca da ceia. Por quê, pastor? Porque ele mostra que o lugar da igreja em Cristo é nas regiões celestiais. Lembra comigo aqui, vem comigo de Bíblia, aqui de Bíblia de graça. Lembra daquela passagem quando o Paulo escreve dizendo: em breve, aleluia, meu corpo arrepia todo, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, aleluia. Por que debaixo dos vossos pés? Porque a igreja unida, ela constitui o corpo de Cristo. E quem é o cabeça? Jesus Cristo nosso Senhor. O diabo está debaixo dos nossos pés, não porque você é santo, mas porque ele é santo e ele tem poder para destruir toda a obra de Satanás. Só quem crê, pelo amor de Deus, levanta essa mão santa, manda um glória para Jesus o Nazareno, porque nenhuma arma do inferno prosperará contra a igreja do Senhor. Vem comigo de Bíblia, que de Bíblia de graça, aleluia. As portas do inferno não prevalecerão.
igreja de Cristo. E quem é a igreja? Olha para quem está ao teu lado, diga para esse irmão: eu e você unidos em Cristo, formamos o corpo de Cristo, somos então a igreja do Senhor. Amém? Efésios capítulo 2, verso 7. Rapidinho, olha para vocês verem, né? Estou recapitulando aqui rapidinho. Não tem como. Qual que é o propósito? Revelar o projeto de Deus na igreja. Efésios 2:7. Qual que é o propósito que Paulo escreve aos Efésios? A igreja precisa entender qual que é o propósito de Deus com ela. Verso 7 diz assim: para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, nos anos vindouros, nos tempos vindouros, tempo futuro, não só agora, mas futuro, Deus tem um plano, um projeto: mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco. Olha que coisa gloriosa! Deus quer mostrar para os séculos vindouros, revelando a Paulo naquele tempo, para a igreja de Éfeso, que no futuro as pessoas verão abundante, repete comigo, abundante riqueza da sua graça através da sua benignidade. Repita comigo: Deus é bom, aleluia. Como diz aquela frase, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Efésios capítulo 3, verso 10. Vamos ver aí a continuidade do projeto de Deus na igreja. Primeiro, Efésios 2:7, mostrar no tempo vindouro as abundâncias da sua riqueza, da sua graça através da sua benignidade. E no Efésios 3:10, para que agora, pela igreja, através de quem? Do pastor? Também. Do presbítero? Também. Mas unicamente, individualmente? Não. Mas pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Deus está usando Paulo dizendo: igreja, nos tempos vindouros, Deus tem um propósito de revelar através de vocês a multiforme sabedoria de Deus. E essa sabedoria tem que ser conhecida onde? Olha o nível que Paulo coloca a igreja: que seja conhecida de quem? Pelas autoridades da terra, presidentes, ministros da terra, governantes? Não, pelos principais e potestades do céu. Aleluia. Vem comigo de Bíblia, aqui de Bíblia de graça. Livro de Atos dos Apóstolos diz que 7 filhos de um certo homem chamado Cefas foi expulsar o demônio que estava atuando na vida de um homem. Quando eles começaram a expulsar o demônio deu gargalhada e falou que assim: quem são vocês? Por que os demônios falaram isso? Porque eles estavam expulsando o demônio dizendo: sai dele em nome de Cristo, a quem Paulo prega. Nas entrelinhas eles estão dizendo: nós não temos um contato com ele, não conhecemos ele, não nos relacionamos com ele, mas ouvimos falar que esse Paulo prega que esse Cristo tem poder. Aí os demônios dizem assim: eu sei quem é Paulo e eu conheço quem é Jesus, mas e vocês, quem são? E é por isso que Paulo está dizendo: igreja, os principados e potestades vão conhecer através de vocês a multiforme sabedoria e o poder de Deus. É por isso que a Bíblia vai nos mostrar Jesus orando assim: Pai, eu amo essa passagem. Ele diz: graças eu te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos, mas revelaste a quem? Aos pequeninos. Aí Jesus ora dizendo aqui assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quem disse isso? Jesus. Olha para mim, vem comigo de Bíblia, que de Bíblia é de graça. Existe uma guerra teológica, uma briga teológica, porque as pessoas dizem o seguinte: quando Jesus entra na casa de Simão o pecador, estão lembrados? Quem lembra dessa passagem? Levanta a mão. Estão lembrados? Ele entra para comer, há um silêncio na casa, você vai lembrar da história. Só que de repente, no meio do jantar, entra alguém que não é convidado.
Uma mulher que, segundo o pensamento daquele dono da casa, era uma mulher da vida, uma prostituta, não sei, lá não diz que é, mas as interpretações levam a considerar isso. E quando essa mulher entra, que ela vai debaixo da mesa e ela quebra o vaso de alabastro, ela unge os pés de Jesus e rega também os seus pés com as lágrimas e seca com o seu cabelo, aquele homem pensa na sua mente assim: se esse que está sentado aqui, que nós convidamos, o filho de Maria, se esse que está aqui presente fosse verdadeiramente o Cristo, saberia quem é essa mulher. Deus é bom, né? Eu fico pensando que se eu fosse Jesus, eu já ia responder para ele que assim, não só sei quem é ela, como também quem é você nos ocultos da sua vida. Pensa comigo. Eu ia responder para ele: enquanto tu está julgando ela, tu está se autocondenando. Lembra daquela brincadeira que fala que assim, não aponta o dedo para o seu irmão, porque se aponta um dedo para ele, 3 estão apontados? Aquele fariseu, aquele homem, ele estava vivendo literalmente isso. E a guerra teológica é essa aqui. Eu vou falar algo aqui que eu nunca ouvi ninguém mencionar, mas eu comento toda hora com alguém que sempre me pergunta: Jesus é 100% homem ou 100% Deus? Aí entra aquela guerra: ele é 100% homem, mas não era 100% Deus. Ou ele é 100% homem e é 100% Deus. Ora, quando Jesus, olha para mim para você nunca mais esquecer, 1 Pedro está escrito que ele desceu do céu e se despiu de toda a sua? Desceu nas partes mais inferiores e se tornou um de nós, 100% carne. Mas ele é 100% Deus na essência somente de ser eterno. Como assim, pastor? Se Jesus resolve não morrer na cruz, ele morre, volta para o céu e continua sendo Deus no céu. Ele nunca deixaria de ter a sua glória depois que saísse desse plano terreno. Ele voltaria para o céu e voltaria e continuaria sendo Deus. Mas como que ele é Deus? Nessa essência eterna. Ele não perderia a eternidade nunca. Só que ao vir com essência eterna, defende, acredita que ele desceu na terra com todos os seus atributos. E é por isso que ele tinha poder de sondar mentes. É isso que creio, é isso que pensa. Mas pensa comigo aqui: se ele vem com todos os seus atributos, seria fácil morrer na cruz? Seria uma farsa suportar a dor na cruz? Porque nas entrelinhas ele não ia sentir dor, ele poderia se blindar de um poder e não sentir dor. E é por isso que eu gosto da Bíblia, que ela vai se autocompletando. Que a Bíblia diz que ele se despiu de toda a sua glória e desceu e se tornou como um de nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E por que ele recebe uma glória quando ele morre? Porque quando ele ora em João 14, João 15, olha a oração: Pai, me glorifica com a glória que eu já tivesse antes da criação do mundo. Ou seja, eu já sou Deus, eu já tenho uma glória aí no céu, eu não preciso estar aqui, mas eu decidi descer aqui para poder cumprir o teu propósito. Se ele ora e fala que assim, eu não vou morrer na cruz, ele volta para o céu e continua sendo Deus. Mas ao morrer na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia, cumpre isso que está escrito em Filipenses: e Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, a saber, Jesus Cristo, Filho de Deus. Por isso importa que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobre, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Acabou. É essa glória que ele recebe. Ele está no céu intercedendo para o Pai, por nós, não por causa da glória que ele tinha, mas pela glória que ele conquistou ao cumprir o propósito do sacrifício como cordeiro crucificado na cruz daquele madeiro, e ao ressuscitar ao terceiro dia pelo poder do Espírito Santo. Pastor, mas e aí? Como é que ele sondava a mente de todo mundo? Como é que ele conhecia os corações? Por isso que eu falo com vocês: vem comigo de Bíblia de graça. Na carta aos Efésios, o próprio Paulo vai escrever dizendo, repete comigo que você nunca vai esquecer, repete assim: e Deus
fez habitar corporalmente toda a plenitude do Espírito de Deus em Cristo. É por isso, meu Pai do céu, aleluia, que quando ele vai, ele diz assim: eu vou para rogar ao Pai, para que a plenitude que habita em mim seja repartida convosco. E é por isso que ele diz: eu vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo. Por que ele sonda a mente? Porque o Espírito habita nele. Entendeu? Não é porque ele é Deus, não é porque ele era Deus, é porque a plenitude do Espírito habitava. Irmão, quem é que sonda as coisas mais escondidas de Deus? Paulo vai dizer: o Espírito Santo de Deus. Se ele é que sonda as coisas inescrutáveis de Deus, insondáveis de Deus, ele habita corporalmente em quem? Cristo, quando estava na terra. Então, quando Jesus olha para o homem aqui assim, ele via o corpo, a mente, a alma, o espírito e a divisão. E como é que ele via? Porque ele é o verbo encarnado. E como é que ele é o verbo encarnado? Ele habitou entre nós, cheio de graça, e vimos a plenitude do Pai, com o unigênito Filho de Deus. E aí Paulo vai escrever: ele é o verbo, aleluia, ele é o verbo. E se ele é o verbo, lá em Efésios vai dizer que temos que tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: nunca mais se esqueça disso. Jesus sondava os corações, porque o Espírito de Deus habitava nele corporalmente em toda a sua plenitude. Não é o caso de eu responder agora, que não tem necessidade, mas os incrédulos vão dizer que assim: mas se o Espírito habitou corporalmente, como é que um Deus entra no corpo de outro? Vou nem responder, é melhor nem responder, deixar os críticos depois. Abre aí a sua Bíblia, meu querido, Efésios capítulo 1, verso 4. Última razão pela qual Paulo escreve a carta aos Efésios. Efésios capítulo 1, verso 4. O que nós vemos aí? Mais uma vez: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Santos, irrepreensíveis diante dele em... não é em santidade, não? Eu achei que fosse o contrário, que fôssemos irrepreensíveis diante dele em santidade. Você sabe por que não tem como você ser irrepreensível diante de Deus em santidade? Porque tu continua sendo miserável pecador. Infelizmente, você sempre vai deixar a desejar em algo por uma fraqueza, uma falha. Não porque você decidiu andar, viver, se entregar deliberadamente em pecado. Porque vamos de Bíblia, que de Bíblia é de graça. A Bíblia vai dizer, aleluia, que aquele que é nascido de Deus não vive deliberadamente no pecado, mas todavia, se pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo, aleluia, aleluia, Jesus Cristo é o nosso advogado. Então Paulo diz à igreja de Éfeso, a essência que vocês precisam conduzir é essa: como também ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos, andássemos, vivêssemos em santidade, sem a qual, como diz a irmã na carta aos Hebreus, ninguém verá a Deus. Olha para quem está ao teu lado: sem santidade ninguém verá a Deus. Olha para quem está ao teu lado e diga: sem santidade ninguém verá a Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos desperte para entendermos a importância de ter e viver em santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. E aí ele continua dizendo: para que nós sejamos irrepreensíveis diante dele em amor. A maior característica, Sinara, de que nós somos discípulos de Cristo não é os dons,
não é o poder do Espírito, não é a santidade, é o amor. Olha o que Cristo diz, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos o amor se esfria pelo multiplicar da iniquidade. Só que nós que nascemos em Cristo Jesus, ele diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e o mundo vos conhecerá verdadeiramente que sois meus discípulos. Paro aqui nesse ponto, 30 minutos recapitulando essa coisa importante. E agora eu recapitulo a outra parte do segundo culto que nós focamos a pregação. Você lembra qual foi o foco da última quinta-feira? Qual que foi? Oração. A diferença de clamar, suplicar, interceder e orar. Lembra disso? Recapitulo rapidamente. Toda súplica é uma oração. Todo clamor é uma oração, toda intercessão é uma oração, mas nem toda oração é uma súplica, nem toda oração é um clamor, nem toda oração é uma intercessão. E a pergunta que fica é, Cida, você lembra a diferença do que é o clamor, do que é a súplica, do que é a intercessão? E o que é a oração em si? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Vocês não lembram? Lembra? A lei diz que lembra. O que é súplica? A lei tem a mente. Mas tem a mente. Mas hoje, não é porque de tanto eu falar em casa que eu falo para vocês aqui de coração. É um tipo de coisa que eu nunca repeti muito em casa. Mas aquilo que eu repito muito, eles gravam, mas isso não, tá? Por que eu trouxe na última quinta-feira? Porque eu tenho um conhecimento que a maioria dos cristãos não sabe diferenciar, acha que tudo é a mesma coisa, e não é. A intercessão, Leide, o que é? É como você se colocar no lugar do... Ou seja, você se dobra, se lança diante de Deus para interceder em favor de alguém. E nessa intercessão é como se você fosse o advogado de defesa, o promotor de defesa. Aí pega comigo aqui, né? Eu trouxe, por isso que a gente tem que repetir. É por isso que eu falei outro dia numa igreja, acho que foi aqui mesmo, também eu já falei, que eu posso pregar a mesma mensagem 3, 4, 5 vezes, que as pessoas esquecem. E aí o problema é muito grande, porque se eu posso pregar uma mesma mensagem 3, 4, 5 vezes e ninguém lembra, tem alguma coisa acontecendo, tem não? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. É porque às vezes nós estamos no culto, mas não estamos prestando atenção e não estamos absorvendo. Vem comigo de Bíblia, aqui de Bíblia de Graça. Lembra que eu falei uma vez, né, que eu cheguei a comentar sobre isso de outra maneira. E qual que é a maneira que eu comentei? É que a gente vem para o culto e fala que assim, o pastor vai pregar a mesma coisa, Salmo 23, Salmo 23. Aí o membro já até costuma, vamos abrir a Bíblia no Salmo 23. Quem vai pregar hoje é o pastor. Quem que vai pregar? Salmo 23. Aí os crentes já gravam que o pastor vai pregar o Salmo 23, mas não lembra nada do que ele pregou. E eu gosto disso porque Paulo diz assim: e outra vez vos falo, e outra vez vos digo, e outra vez repito. E ele diz em outra passagem: e não vos canso de dizer. Ou seja, está repetindo várias vezes. Você lembra da aplicação que eu falei quando isso acontece? Por que acontece? Vem comigo de Bíblia, aqui de Bíblia de Graça. Olha Jesus, parece que Jesus, Deus, ao longo do tempo, vem fazendo a mesma coisa. Ele olha para Jerusalém e diz assim: ó Jerusalém que mata os seus profetas,
quantas vezes eu vos quis ajuntar, como a galinha junta os seus pintinhos, não é isso? Lembra da parábola lá, que Jesus envia o seu servo, ele manda o servo, mata o servo, ele manda o filho, mata o filho, depois, ou seja, a insistência de Deus pregar e falar com o homem. Por quê? Porque o coração endurece pelo pecado, ele fica cego, se engana e esquece. Então Deus tem que ficar repetindo, e é por isso que continua lá em Apocalipse, aleluia, Adriane, a mensagem continua ecoando: eis que estou à porta e bato, quem abrir a porta eu vou entrar e cear. É Deus falando para uma igreja, aleluia, que já ouviu, mas esqueceu, ouviu de novo e se esqueceu, mas ele diz: eu continuo insistindo, batendo na porta, deixa eu entrar. Súplica, você falou intercessão, e o que é súplica? Como é que é? Pode falar. O que é a súplica? Oi? Não entendi. Vai não. A súplica é quando eu clamo a Deus pela sua misericórdia, correto? Eu clamo a Deus pela sua misericórdia. A intercessão fala de eu me colocar diante de Deus em favor de alguém. Lembra rapidamente então aqui, irmão, por isso que eu falo, vou repetir, não tem problema não. Não se canse de ouvir a palavra, porque não é a palavra que renova a cada dia, ela continua a mesma, mas a sua fé vai sendo renovada. Na intercessão você se coloca no lugar do outro, e na súplica você clama a Deus pela sua misericórdia, e isso é uma coisa diferente. E no clamor? No clamor é quando você se humilha diante de Deus para poder mostrar verdadeiramente que você reconhece quem é você. E na oração? Qual que é a diferença? A oração é aquela que você conversa com Deus no sentido de ter uma intimidade e obter comunhão. Ela não é uma súplica, ela não é um clamor, ela não é uma intercessão, é manter um diálogo. Por isso que a oração parece difícil, porque você conversar com Deus como se Ele estivesse aqui, trocar uma ideia, trocar um papo, ter uma conversa direta, uma tete a tete, parece difícil. Por quê? Porque Ele é tão grande, Ele é santo, Ele é poderoso. Parece que é difícil acreditar que esse ser tão soberano e poderoso, Ele está aqui bem pertinho de nós, mas Ele está através do Cristo, Ele está através do Espírito que prometeu, dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Toda vez que eu dobro o meu joelho para buscar a Deus, irmão, se você não consegue acreditar que Ele desce de lá aqui, Cida, então, pelo amor de Deus, acredita que quando você dobra o joelho, Ele vem com a mão, te pega aqui e te leva até a presença dEle. Não é possível. É por isso que quando você ora, olha para mim, você tem que ter plena certeza, irmão, que Ele está face a face com você. É difícil acreditar pela miséria dos nossos pecados, pela culpabilidade que a gente carrega na mente, pelos erros que cometemos todos os dias. Mas todas as vezes que você entra pelo Santo do Santo, aleluia, pelo caminho que foi aberto pelo sangue do Cordeiro, meu querido, eu entendo uma coisa: quando eu dobro o joelho, Deus pode estar na minha frente, mas antes de Deus tem o Cristo, tem o Cordeiro de Deus. Meu querido, não tem como ver Deus face a face agora, mas Ele prometeu que um dia nós o veremos como Ele é, e melhor, seremos como Ele. Mas quando você dobra o teu joelho, você está face a face com Deus, porque entre Deus e você, miserável pecador, tem aquele que morreu pelos seus pecados na cruz do Calvário. E o mais gostoso, já que a gente está falando de oração, a Bíblia diz na carta de Paulo aos Romanos, repete comigo: o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus. É por isso que eu tenho plena certeza que eu chego lá, irmão.
É por isso que eu tenho plena certeza que quando não sou eu que subo, é Ele que desce. Aleluia. Por quê, pastor? Porque quando eu dobro o meu joelho, eu não vou pela minha santidade, Ciro. Levar-se candarablai. Aleluia. Quando eu dobro o meu joelho, eu me aproximo face a face, não é pela minha própria justiça, meu querido. Aleluia. A Bíblia diz, meu querido, que nós somos justificados por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A nossa justiça, ela é como um trapo de imundícia. Lembra quando eu falei para você, chega em casa, pega o dicionário do burro, Google, e pesquisa lá o que é um trapo de imundície. Você vai ver o que é a sua justiça. Porque se eu fosse dobrar o joelho aqui e achar que eu entrei lá, estou eu com Deus lá porque eu sou bom, porque eu sou santo, porque eu sou perfeito, porque eu não erro, meu querido, Deus vai estar, anos-luz distante. Mas quando eu dobro o joelho, reconheço quem eu sou, reconheço as minhas mazelas, eu lembro que eu não sou digno nem merecedor, mas é o Espírito que intercede por mim. Ele está clamando dizendo, mas é pelo sangue de Cristo, é pelo sangue de Cristo. Aleluia. Você sente essa glória aí? Aleluia. Oh, glória a Deus. É pelo sangue do Cordeiro. Aí pelo sangue eu entro na presença, pelo sangue eu estou face a face, pelo sangue eu não sou destruído pela sua glória. Olha para quem está ao teu lado e diga assim, graças a Deus por isso. Então vamos lá. Então, diante de tudo isso que nós falamos, quais são as razões pelas quais Paulo orava pela igreja? Lembra que eu falei, repito aqui, as igrejas fazem campanha, mães de joelho, filhos de pé, top. Empresários de joelho, empresa vendendo. Joelho no chão e sonho sendo realizado. Sempre tem esse propósito. Eu não sou contra, não tem nada contra. É até bom, a gente prega umas mensagens muito abençoadas, mas a causa, a razão, a força propulsora, a inspiração verdadeira pela qual Paulo escreve dizendo, Efésios, por esta causa eu me coloco de joelhos perante o Pai da glória de todas as famílias, é essa. Primeiro nós falamos, para que a igreja fosse fortalecida. Efésios 3,16. Coloca aí rapidinho, que eu não vou me render, me prender, só ler lá o verso. Efésios 3,16. Primeira razão porque Paulo orava, para que segundo as riquezas da sua glória, Deus vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior. Então olha para cá, só para focar aqui no homem. Tem um texto que diz, ainda que o homem exterior se corrompa, não é no caso do pecado, se corromper em pecado, ainda que o homem exterior se corrompa, perca força, fique debilitado, todavia o homem interior é renovado dia, repete comigo, está fraco, vai irmão, que está filmando ali, vai ficar feio depois para nós, dia após dia. Eu não gosto desse negócio de fumar, me retém, parece que eu tenho que ficar aqui certinho, não posso ficar louco, não, doido, sentindo a presença e não dá lugar, mas vou ficar do meu jeito mesmo, normal. Olha o que Paulo está dizendo, eu oro pela igreja para que ela seja fortalecida no homem interior, pelo Espírito de Deus. Vem comigo de Bíblia aqui, de Bíblia de graça, já falei de Paulo e Silas preso, não foi? Depois de ser chicoteado, preso a noite inteira, quando foi meia-noite, meu querido, se não fosse fortalecido no homem interior, estava murmurando. Se não fosse fortalecido no homem interior, estava desacreditado. Se não fosse fortalecido no homem interior, estava chorando. Se não fosse fortalecido no homem interior, estava murmurando. Mas como o corpo está ferido, mas a alma está fortalecida, à meia-noite, um ora e outro louva, um ora e outro adora, um intercede e o outro glorifica. Aleluia! E é por isso que quando é meia-noite, apesar de estar ferido na carne, mas o Espírito fortalecido, enquanto um ora, o outro adora, o céu se abre e o Todo-Poderoso,
ele desce, a lavacépia condenemaia, oh glória, e as portas se abrem. Tem uma notícia para te dar. Coisa gostosa, lá de onde que era vacime candalas. Coisa gostosa é quando um crente está com o corpo parece que destruído, mas tem hora, leite, o corpo está perfeito, mas parece que a alma está magoada, está ferida, está machucada. Mas esse crente, apesar de tudo, ele entende que o teu espírito está fortalecido. Anaia sebe me declamandai. Olimianda lavassuri biconderrépia. É isso que deixa o inferno louco, porque apesar de emocionalmente tu tá derrotado, destruído, magoado, ferido, machucado, mas o teu espírito tá vivo. E aí é uma mistura, a tristeza com a adoração, a dor com a adoração. Aí Deus entende que maior do que a tua dor é o teu louvor, e é por isso que o diabo fica doido. Quando o crente levanta e talvez a alma está triste, ai de o que faz? A alma está triste porque não tem um pão para comer. A alma está dilacerada porque o filho está entregue à morte pelos médicos. Mas todavia esse crente entende que ele é crente em Jesus Cristo. E aí o salmista, vem comigo de Bíblia, que de Bíblia de graça, o salmista vai dizer: por que te abate, ó minha alma? Por que te entristece dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda louvarei o teu nome, oh glória. E é por isso que Paulo vai dizendo que o crente é transformado de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Tenho notícia para te dar. Quando a sua alma estiver ferida, põe aquele louvor de adoração, não é de alta ajuda. Troca essa letra de laços de conderrebe, me diga lavassai. Troca essa letra de louvores de alta ajuda e coloca aqueles louvores que enaltecem o nome do Todo-Poderoso, que adora o nome de Jesus Cristo, que enaltece, engrandece, que louva e glorifica o nome dele. Irmão, quando tu está adorando lá na tua casa, lavando roupa, irmã, e a lágrima está descendo, mas tu está adorando, qualquer um que passa sente a glória de Deus. Guarda isso. Segunda razão, porque Paulo, ele ora pela igreja. Falamos na primeira quinta, e começamos a falar na quinta passada, Efésios capítulo 3, verso 17, para que a igreja seja estruturada na fé, edificada como um templo, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando enraizados e fundados em... Lembra o outro versículo lá? Para que sejamos santos e irrepreensíveis em amor. Eu poderia trazer tanta coisa para falar do que as mídias, os podcasts estão ensinando sobre acesso, sobre perdão, sobre amor. Um monte de lixo baseado na questão da psicologia. Olha para mim aqui que eu vou te falar uma coisa. Depois que eu entreguei minha vida para Cristo Jesus, eu não descartei, da possibilidade e a questão profissional de um psicólogo da área, um terapeuta, de poder ser importante na vida da gente. Mas uma coisa, além de escuta altos pregadores renomados, homens formados, doutorados, mestrados, tem até psicologia. E os psicólogos falam, antes de procurar um psicólogo, entra na presença de Jesus e derrama a tua alma. Se o psicólogo está dizendo isso, sendo crente, ele entende que a sua profissão é importante, mas tem ferida da tua alma que só um tem poder para curar: Jesus Cristo nosso Senhor. E Paulo está dizendo: eu oro para que Cristo habite pela fé em vós. Cristo habite pela... Cutuca seu irmão e fala assim: para de ser emocionalista demais, pelo amor de Deus. Fala com ele: para de ser emocional. É fé. Diga para ele: é fé. Ai, mas eu vou no culto hoje, parece que o céu está fechado. Deus não está na sua vida.
Porque o céu pode parecer que está fechado, mas eu tenho uma plena certeza de fé que Ele está presente nesse lugar. Ai, aleluia! Aleluia! Mas eu não senti um arrepio. Quem disse que meu Deus se revela só pelos arrepios? Pode ser até uma manifestação que Ele passa aqui. Você sente aquela coisa gostosa, né? Quando é o diabo a presença dele, você sente arrepio também, né? Umas coisas esquisitas, calumbrosas. Uma irmã pediu oração ali, um conselho, jovem contando que estava no serviço. E ele passou assim, parece que no galpão onde ele trabalha, a porta lá estava fechada. Aí ela abriu sozinha. Aí ele olhou assim, a porta foi e fechou sozinha. Aí dizer que voltou, a porta voltou e ficou falando, irmão, o diabo não vai gastar tempo e ficar abrindo porta e fechando porta para poder pôr medo no você. A não ser que esse espírito entenda que tu é medroso. Isso tu tem medo. Eu vi um vulto. Já cansei de falar, se Jesus abrisse os nossos olhos para ver o mundo espiritual agora, você seria mais crente. Nós seríamos mais crentes. Mas o propósito do diabo, meu querido, é fazer tanta coisa. E aí eu expliquei para o jovem, isso é uma coisa normal. Agora, se fosse igual ao meu tempo de novo convertido, saindo do lixo do pecado, tomado pelo Satanás, com a vida na miséria, destruído, e quando eu entendi a importância da oração, Cida, que eu dobrava o meu joelho de madrugada, e aí fazia assim, ó, Vinícius. Aí eu saía, levantava. Quem está me chamando na hora dessa? Oi. Ninguém. Deus, continua abençoando. Aí eu, Vinícius. Oi. Novo convertido, Ciro. Fiz igual Samuel, 3 vezes aconteceu. Samuel ainda teve a experiência que foi Deus. Eu tive que foi Satanás. Essa praga, essa miséria. Na terceira, aí o Espírito de Deus, é você, Satanás. Lembra do Chaves, né? É você, Satanás. Você está fazendo isso para impedir minha oração, querer que eu tenha medo e pare de orar. Isso era 1h da manhã. Sabe que hora que eu levantei do joelho? 6h da manhã, falando em mistério, suado, misturado com meleca, com suor e lágrima e cheio de autoridade. O diabo pode fazer essas aparições, espíritos, para te atrapalhar lá, porque ele sabe que quando você está intercedendo por alguém, Deus envia o seu anjo lá. Ele sabe que quando você está orando por alguém, Deus dá o livramento lá. Então você não pode orar, aí ele dá um jeito. Mas é claro, né, Cida, não estou engrandecendo o diabo aqui, porque ele tem poder, mas o nosso Deus tem todo o poder no céu e na terra. Vem comigo, eu abro um parênteses aqui para contar a experiência para o lado bom, então para vocês entenderem. Em consagração, em jejum, era 2 cômodos que eu e a Leide morávamos, né? Ainda não tinha o Gessé, nem o Eliel, recém-casados ainda, buscando a Deus, orando a Deus. E eu sempre fui assim, eu entrei para orar, a Leide está ali, não me perturba, não me chama, não me incomoda, eu não quero saber quem está lá fora. Minha mãe morreu, não tem problema, depois eu choro, se tiver fé até oro para Deus ressuscitar. Qualquer um. Podia depois que o Gessé nasceu, a mesma coisa. E aí eu naquela, né? O quarto, que não tinha sala, e o outro cômodo era só a cozinha, porque o banheiro era do lado de fora, lá na casa do primo lá, né? Quem já morou em lote antigamente sabe como é que é. Moral da história. Estou lá entregando meu propósito, tentei para o quarto, falei, Leide, vou orar. Não tinha porta, você sabe que é só um lençol que divide, né? Você sabe como é que é. Aí dobrei meu joelho. E estou entregando o jejum. 3h da tarde. Passei a noite orando. Num propósito de santificação para receber dom da pregação. E eu, orando. E eu escorado no colchão. Você sabe como é que é quando você escora no colchão? Afunda, né? Aí de repente do lado de cá,
O colchão faz assim, afunda. Meu coração travou, que eu pensei assim, que a Leide está sentando aqui? Aí eu abri o olho aqui assim, não era a Leide. Falei, Jesus, o que é isso? Dobrei, continuei de joelho dobrado, voltei na minha oração, o colchão faz assim, afunda. Aí eu, não, isso é a Leide. Aí nem abri o olho não, falou, Leide. Aí eu escutei a voz dela lá fora, no tanque, oi! Falei. Aí eu abri o olho para olhar, quando eu olhei, vi nada. Fechei o olho e falei, Senhor, de 2, 1, ou é o Senhor, através de um anjo, ou é um demônio. Mas se for um demônio, eu não quero nem ver, não por medo, mas se for o Senhor, me dá uma experiência. Voltei a orar, cotovelo no colchão, e o colchão do meu lado fez assim, ó. Quando o colchão fez assim, irmão, não aconteceu o que aconteceu das outras vezes. O meu corpo arrepiou todinho, de uma glória, de uma presença. Quando eu abri o olho aqui assim, irmão, a olho nu, eu vi um homem todo resplandecente de branco. Eu só não vi a face dele, mas todo resplandecente de branco. Ai, irmão, que entregar jejum que nada, meu querido. De 3 horas eu virei 2 dias sem comer, orando e jejuando ainda mais. Olha que coisa gostosa, diga para quem está ao teu lado, quando você persevera em oração, coisas sobrenaturais vão acontecer. Diga para ele que assim, pode ser do mal, mas diga para ele assim, melhor vai ser da glória de Deus. O do mal acontece, irmão. O diabo é que usa o povo aí para falar que lá nessas coisas não é o diabo. Ai, é a cultura, é o que não sei o que eu não vou nem entrar por menores aqui. Se eu for testemunhar para vocês as coisas que eu vi, que eu presenciei, tem crente que parou até de orar, que nada. Se existe do mal, quanto mais existe do eterno todo-poderoso. Então guarda isso. Terceira razão pela qual Paulo orava pela igreja, Efésios 3,18. Poderdes, o 18 completa o 17, para que a igreja poderdes perfeitamente, o que? Compreender. Peraí, Paulo está orando para que a igreja tenha o que? Compreensão, entendimento, de que? Com todos os santos, e ele quer que a igreja compreenda o que? Qual seja o que? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Vai o 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Quando é que a gente alcança a plenitude de Deus? Quando compreendemos a altura, largura, comprimento, profundidade do amor de Deus em Cristo. O amor de Deus em Cristo. Eu vou falar que nosso tempo a gente viveu preso, Cida, numa coisa. Se eu não faço, se eu não ando certo, se eu cometo um erro, tenho um deslize, cometo um pecado, bateu o carro, aí você tem pecado. Tudo era consequência disso. A visão que tinha de um Deus, é um Deus ruim. Errou, então toma. Lembra que eu falei quando o sermão era pesado? O Senhor desceu a vara, desceu o cajado, Deus passou o plomo, e a gente sempre falava, fala Deus. Ô irmão, o objetivo aqui é conhecer a altura, largura, comprimento e profundidade do amor de Deus em Cristo. Você vai ser salvo porque você foi 100% santo? Perfeito? Nunca. Lembra daquela diferença que eu já falei aqui da graça e da misericórdia? Lembra do teatro que eu fiz uma vez aqui? Um alcançou a santidade 95, o outro 70, o outro 50, o outro 10. Mas cada um procurou viver a medida da fé que recebeu.
Pastor Joel, sua vida inteira prega aqui, tem coisa que vocês fazem, eu não vou fazer. Não posso, não convém a mim, não dá para mim fazer. Não é pecado, mas vocês vão fazer, mas eu não vou. Mas não é uma lei de Deus para todos? Não, isso é uma coisa pessoal, particular. Não é para salvação, é para uma questão de usar para dons. Mas concernente ao amor de Deus, a gente vivia com a consciência culpada. Eu fiquei alguns anos desempregado. Deixa eu falar isso aqui, só para vocês entenderem. Eu fiquei alguns anos desempregado. E eu fiquei desempregado porque eu fiz uma oração. Eu estava trabalhando de servente, mas eu fiz uma oração para Deus e tal. Eu falei que assim, Deus, eu queria mais tempo para o Senhor. Parece que eu falei aqui, Deus falou, é isso que eu queria. Parece que ele mandou o anjo e falou que assim, tranca tudo. Nem servente arrumava serviço. Nem para capinar meio fio na porta da casa dos outros, na rua, arrumava serviço. Aí começamos a passar uma perrengue. Mas eu orei demais. Jejuei demais. Li Bíblia demais. E aí foi se passando 1 ano, 2 anos, acho que quase uns 3 anos, me falha a memória agora. Eu só sei que naquela luta, saímos da casa de 2 cômodos, no lote da minha bisavó, fomos morar de favor na casa da Leite. Passa na prova, pensa. Nunca vou esquecer, foi 3 pessoas que me falou. 2 eu lembro, Joelson e o meu tio Cléo, que é crítico demais, mas é muito, como é que eu falo? Pé no chão. Ele falou assim, quem casa quer casa. Mora nunca na casa de parente. Mas eu, coração bom, atender a vontade da esposa, porque estava grávida do Gessé, ia ser melhor e estava desempregado, que de vez em quando a gente ia na casa do meu sogro, sabe, Adriana? Visitar o meu sogro, para falar que foi visitar, mas na verdade era para a gente poder comer, porque não tinha comida em casa, né? Não dá para contar tanta coisa assim. Mas todavia vivemos lá durante muito tempo, e morando de favor um certo dia, nunca saí de casa sem falar para ele, vou em tal lugar, fazer isso, tal. Um dia, recebi um telefonema de um irmão precisando de um servente para trabalhar. Presbítero Vander, Assembleia de Deus. Eu falei, eu vou. Aí eu saí cedo e falei para a Leide onde que eu estava, onde que eu ia, o que eu fui fazer. Moral da história, fui lá trabalhar de servente e tal. O homem gostou de mim de um jeito. Pensa numa coisa do céu, irmão. Sabe aquilo que a gente cansa de falar, o que é seu, acabou. Através desse homem e de outros, Deus foi abrindo porta. Abriu tanta porta espiritual, material, natural, física, irmão. E eu estou lá trabalhando. Pintando do lado de fora a casa do homem, com a escada lá no alto, 3 metros e tanto de altura, pintando. E a esposa dele com louvor, no último talo. Nunca vou esquecer desse louvor. Até fugiu agora, foi não esquecer, fugiu. Se tu és crente e crer em Deus. Já ouviu? Põe para louvar, irmão, não vou louvar no final, escolar. Ela estava ouvindo esse hino, e eu lá na escada, aqui assim, ó, com o bolo. Eu parei. Chorando, falando em línguas e chorando. Você já viu entrando no mistério, a escada tremendo, e eu chorando, falando em línguas, lá no alto, irmão. Você acha que eu estava preocupado se eu fosse cair? Eu estava tão tomado de uma glória, de uma presença. Aí só escuto o grito, Vinícius. Aí eu, que foi, irmão? Ela, o que foi? Foi você perguntando o que foi. Não é possível que eu aqui fora estou sentindo e tu resolvendo não está sentindo. Sua mulher está louca atrás de você, essa é uma porta de emprego para você. Pelo amor de Deus, corre. Falei, que corre? Corre. Não, eu vou ter. Aí veio o presbítero falando, vai embora, pelo amor de Deus, amanhã você volta. Fui, irmão. Cheguei em casa, a Leide, a mãe dela, a minha cunhada, Ângela. Aonde você está? Eu estou trabalhando. E nós estamos procurando. Foi aquele arruaço. Vou ficar contando tudo detalhe, senão vou perder tempo aqui no bom sentido. Aí eu falei, tá, e aí? Saiu uma vaga de emprego para você na empresa onde meu irmão trabalhava. Eu falei, aí é que hora? Ligaram cedo, nós estamos procurando. Irmão, essa mulher me pegou pelo colarinho. A minha sogra, que você não tem noção,
Irmão, você vê minha sogra brava, estou falando, irmão, eu só vim nesse dia. E a minha cunhada antes, que tinha intimidado, não matar você, Vinícius. Aí eu falei, que horas que é para ir lá? Já era para você estar lá. Eu falei, eu vou almoçar. Quando eu falei que ia almoçar, irmão, falar com você, essas mulheres guardam um troço do coração. Essa Lady, então, ela saiu pisando grosso para dentro, falou, vou comer, põe comigo que eu vou comer. Porque se foi Deus que abriu, a porta é minha. Qualquer um que chegar antes não vai entrar, é minha. Se é para ser minha, vai esperar eu chegar lá. Eita glória! Almocei. Só que, pega aí, olha a história, como é que acontece. Isso aqui. E lá na empresa, como é que estava? Imagina aqui na empresa, bambu caindo na folha. Isso eu fui saber depois. E o patrão virou para o meu irmão e falou que assim, cadê seu irmão? Eu estou contando isso aqui, meu corpo está arrepiando de uma forma, irmão. Não é de coisa ruim, não. Escuta isso aqui. Alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual. Pega essa palavra, esse testemunho para o seu coração, pelo amor de Deus. O patrão virou para o meu irmão, o nome dele é Sandro. Cadê seu irmão? Ele está chegando, não sei. Mas até agora, ninguém sabe até hoje como que a notícia da vaga de emprego tinha se abrido. De repente, Cida, chega um cara, aqui, fiquei sabendo que tem uma oportunidade, uma vaga aí, estou a fim de trabalhar. Vai lá no escritório, chegava no escritório, eu vim olhar uma vaga. Qual que é o seu nome? Tal. Você é irmão do Jonathan? Não. Não, pode ir embora. Mas por quê? Não. Depois de quase uma hora voltou, por 3 vezes, 3 pessoas. E nas outras 2 foi o dono que recebeu na porta, assinaram. E falou que assim, você é irmão do Jonatas? Não. Então pode ir embora, não quero não. E o patrão chegou no meu irmão e falou que assim, você falou que seu irmão estava precisando demais. E o meu irmão, para não perder o fio da meada, o que é a mente religiosa? O meu irmão Jonatas converteu primeiro que eu, me ganhou para Jesus e viu a obra de Deus na minha vida tão grande, que foi rápido demais. Ele, com toda a espiritualidade, ensinaram. Ele me contou, que pôs a mão na mesa e falou que a praga está na miséria do pecado, aqui está pecando mesmo, escondido, porque para a porta ter abrido, esse homem não está aqui, tem que estar em pecado. Na hora que ele me contou, irmão, aí olha o que acontece, isso lá, olha as coisas acontecendo em volta. Aí de repente quem chega? Vinícius. É porque eu sou irmão do Jonatas, vim olhar uma vaga de emprego. Nossa, onde é que você estava? Isso o dono da empresa. Não, porque eu estava trabalhando de servente, pintando uma parede lá, só que eu não falei que é esposo, o telefone descarregou e tudo e tal. Aí custaram a me achar e por isso que eu demorei. Você quer trabalhar? Falei, quero. Olha o cara para me testar. Então você começa agora. Eu falei, começo. Ele achou que eu ia falar, não pode ser amanhã. Eu falei, começa. Aí ele, tá. Não, pode ir embora para casa. Vai descansar. Amanhã você volta. Ou seja, estou contando esse testemunho para te falar da religiosidade de pecado, porque o propósito de Deus é que a gente tenha o entendimento da plenitude do amor de Deus em Cristo. Não é pela santidade, porque antigamente tudo que é de errado, bateu o carro, que está em pecado, adoeceu, está em pecado. Vou te mostrar que isso não é só nós. Jesus andando com os discípulos encontra um homem cego. Olha a pergunta mais idiota: quem pecou? Esse ou os seus pais para que ele nascesse cego? Então, se ele nasceu cego, não foi ele que pecou. Era atribuído a mentalidade que todo mal era consequência do pecado. Não é assim que funciona. E tem hora, olha para quem está ao teu lado, diga assim, tem hora, vai, enche a boca e fala, e tem hora que podia até ser. Olha para ele e diz assim, sabe o que está escrito em Lamentações, capítulo 3, diz assim, a causa de não sermos consumidos são as misericórdias de Deus. Você poderia estar sofrendo por consequência de muito pecado, e não está, e muitas vezes não vai mesmo, porque o amor de Deus ainda nos constrange, nos envolve, nos guarda, nos livra, nos protege, sabe, nos oculta. O amor de Deus não é para a gente viver no pecado livremente, achar que tudo está muito bom e nada vai.
Pode ser que você bata as botas de uma hora para outra, você não bateu o carro, você não perdeu o emprego, você não pegou doença, não aconteceu nada, não perdeu uma perna, mas talvez por viver no pecado deliberadamente, meu querido, a gente pode perder a coisa mais importante que um crente tem. Qual é? Olha para quem está ao teu lado, diga: salvação. Salvação. Então vamos lá. Quarta razão porque Paulo orava pela igreja, Efésios 3,19. Já está aí, 3,19. Seja cheio de toda plenitude de Deus. Por que toda plenitude? É porque Deus não quer que a gente vive pela metade. Quem é que tem carro aqui? Levanta a mão, só para me lembrar. Cida, Alessandra, Gessé. Vocês que não têm carro, mas já devem ter visto isso. Eu vou falar porque no tempo da perrinha, a gente andava de carro, eu pelo menos, chegava no posto e falava que assim, o frentista pergunta quanto que você vai pôr, não é? Geralmente a gente fala o quê? Hã? Peraí, como é que é assim? Cada um é cada um. O que você falou? Você está vendo a diferença? Graças a Deus a Cida chega e fala completa. A Alessandra chega e fala, coloca 10. Mas antigamente a gente dava voltinhas com o carro e chegava no posto e falava assim, ó, frentista, quanto? Põe 10. Passava daqui 2 horas, você tinha que resolver uma coisa, o fulano, tem como? Tem, me dá 10 para pôr gasolina. Aí chegava lá, o frentista, você de novo. Quanto? Põe 10. O frentista virava tanto amigo da gente que ia falar, pelo amor de Deus, você está colocando a prestação, né? Eu uso essa simbologia para dizer que a igreja é um posto de gasolina. E o Espírito Santo é frentista. E o combustível aqui é a presença de Deus. E ele pergunta para nós, quanto você quer colocar no tempo espiritual? Eu não sei você, mas não vou pedir 10, eu não vou pedir 40, eu vou falar, enche, 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 aleluia. Sabe o negão quando prega aqui, começa a entrar no manto para a gente receber? É isso, enche, enche. Paulo está dizendo, você tem que ser cheio de toda a plenitude. E o interessante, vem comigo de Bíblia, aqui de Bíblia de graça, que está escrito que assim, pedi, dá-se-vos-á, e buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate abrir-se-lhe-á. Se vocês sois maus, qual dentre vós que o filho lhe pediu um peixe, lhe dará uma pedra? Ou qual dos filhos lhe pedir um pão, lhe dará uma outra coisa? Me fugiu a memória o texto perfeito. Todavia o Pai Celestial vos dará plenamente o Espírito Santo àquele que pedir. Opa! O desejo do crente ser cheio do Espírito não começa com você, começa com o Pai Celestial. Aleluia! Oh glória! Aleluia! Ele quer que a igreja seja cheia do Espírito Santo, porque uma igreja cheia, ele revela a glória. Uma igreja cheia tem cura, numa igreja cheia tem libertação, numa igreja cheia tem renovo, numa igreja cheia tem tanta coisa celestial, irmão. Mas numa igreja cheia não tem fofoca, numa igreja cheia não tem contenda. Tem, né? Porque senão a igreja de Coríntios não teria, né? Vamos lá, vamos, né? Mas tem menos contenda, tem menos discórdia, tem menos fofoca, tem menos bagunça, tem menos pecado. O desejo de você ser cheio não começa com você, começa em Deus. Ele quer te encher. Olha para quem está ao teu lado e diga assim, tu quer ser cheio? Pergunta para ele, tu quer ser cheio? De toda a plenitude de Deus, do amor, da graça. Eu me lembro uma vez pregando aqui, alguns irmãos ficaram revoltados comigo. Quando eu falei daquele Lázaro, aquele serial killer, estão lembrados? E eu vou repetir aqui o que eu falei. E eu falei que aos olhos humanos, se eu fosse marido ou pai de uma daquelas mulheres, do que aconteceu, das atrocidades que aquele homem fez, eu de forma sanguínea, eu ia picar aquele homem em pedacinhos, passar o caminhão rolão de asfalto nele, ressuscitar ele 1000 vezes e matar ele 1000 vezes. Eu, como homem, desejava a destruição e morte dele da pior forma. Eu só queria falar uma alegoria, que aquele homem simboliza nós. E muitos ficaram bravos. Por quê?
Porque muitos se sentiram santão. E eu não faço. Ó, como se o pecado que você tem fosse pior do que do assassino, da prostituta, do estrupador. E aí eu falo, só pregando Bíblia. E é por isso que quando me persegue, não tem problema não, eu estou pregando só a verdade mesmo. Porque Jesus, antes de ser crucificado, Pilatos perguntou, vocês querem que solta Jesus ou Barrabás? E o povo escolheu o quê? E Barrabás representava quem? Barrabás representava quem? Todos nós. E por que falar que aquele serial killer somos igual a ele? Somos imundos e pecadores. Não só em praticar pecado, como também desejar um mal para alguém, quando na nossa concepção de vista moralista, o que o outro faz é pior do que eu. Só que enquanto a gente deseja o juízo e a condenação, Deus lá no céu está dizendo aqui assim, enquanto você quer que mate, eu quero que viva. Enquanto você quer que mate, eu quero salvar e transformar. Essa é a diferença. E é por isso que Paulo ora para que a igreja seja cheia da plenitude de Deus. Porque ela revela não só poder, autoridade, unção, mas ela revela graça, ela revela misericórdia, ela revela bondade, ela revela longanimidade, ela revela benignidade. Uma igreja cheia da plenitude do Espírito revela o fruto do Espírito, irmão. Vem comigo de Bíblia, que de Bíblia é de graça. Lá em Efésios também, tá? No capítulo 5. Então vou mais um aí. Por qual razão Paulo orava pela igreja? Efésios 4. Verso 1 ao 5. Põe aí, Efésios 4, verso 1 ao 5. Deixa eu molhar o bico aqui rapidinho. Ninguém pôs água para mim, não. Esse pregador vem de fora, já viu nessa água, já fica até aqui, né? A gente que é de casa, a prata de casa não tem valor, né, Jesus? Estou brincando. Qual razão pelo qual Paulo diz, Efésios 3,14, por essa causa, qual? Mais uma. Rogo-vos, pois eu, o preso no Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, como fostes chamados. Paulo está orando pela igreja, olha para mim aqui, para que cada um entenda qual que é a sua vocação em Cristo, você sabe? E quando você entender qual é a sua vocação, você anda de modo digno pela qual você foi chamado. Porque quando nós entendemos o que Deus quer conosco, através de nós, como um vaso em tuas mãos, você vai entender que ninguém é igual ao outro. E aí você vai entender que tem coisas que você faz, o outro não faz, um faz, o outro não faz, mas por causa de uma chamada específica. Essa pessoa entende ali que aquela liberdade ela não tem. Não é porque Deus escreveu dizendo que isso é pecado ou aquilo que é pecado. Não. É específico mesmo. Nosso amado pastor Genô, nosso pastor meu, cresci na Igreja Batista Amor Fraternal, espiritualmente, ministerialmente adquiri experiência e cresci na Assembleia de Deus. Mas espiritualmente foi lá, a igreja pequenininha. E o nosso pastor dizia para nós assim, quando ia passar numa rua, a gente falava que assim, pai pastor, o senhor não passou por aqui? Ele não respondia, não varão, eu vim aqui. De tanta gente insistir, parece que ele ficou tão bravo, virado com a gente. Pai pastor, por que não passa aqui? Por que o senhor não passa aqui? A gente fala até hoje, foi Deus na vida daquele homem, senão nem crente a gente era, para suportar a gente. Pensa, irmão, Joelso, Vinícius, Jonas, Josué, Milton e outros tantos, novo convertido, ainda andando com, sabe, aqueles reflexos da carne, sabe, com sangue no olho, igual Pedro, com a espada para cortar a orelha do outro. Pensa, irmão, se não era um homem cheio do Espírito Santo. Aí um dia bravo, ele falou que assim, o Espírito de Deus falou que não é para mim passar nessa rua. Nós pensávamos assim, por que Deus vai falar para você não passar nessa rua? Eu, para mim, naquela época, Sinara, idiotice. Deus está preocupado com qual rua que eu passo. Só que hoje, espiritualmente, e depois, ainda lá, a gente foi entender.
Lembra quando a Síria cercou o povo de Israel? O Espírito de Deus visitou o profeta e falou que assim: amanhã não sai por tal rua e nem vai para tal lugar porque a cidade está cercada. Quando a gente começou a ter entendimento espiritual, aquilo para mim não tinha valor. A gente ainda era debochado, Ciro. Que a gente falava assim: vamos fazer uma festa aqui, vamos chamar um nonô para ver se ele não vem. Olha como que a gente era debochado, presta atenção. Olha como que a gente era sarcástico, irônico, a gente brincava porque não tinha entendimento. Até ter entendimento. Depois disso, quando ele falava, o Espírito de Deus falou isso, irmão, acabou. Se no Espírito de Deus revelasse na boca de alguém e a gente entendesse de fato que era Deus, você podia falar, sentar aqui e Deus falar que é só, nunca vem cá. A gente não ia. Qual razão? O Espírito de Deus falou com ele lá. Ele entendeu. Se eu for olhar pela Bíblia, não tem uma revelação Deus proibindo, tem uma revelação lá na história de Israel, porque Deus livrou e guardou. Mas não quer dizer que nunca mais pôde. Mas ele entendia pela Bíblia que quando Deus dava uma ordem, ele guardava para ele que nunca mais ele podia falar. Nós entendemos que Deus deu para ele um livramento em um dia, mas ele entendeu que nunca mais ele podia passar lá. Então pronto, acabou. Paulo está dizendo, vocês têm que ser cheios, verso 2. Olha aí para você ver, está na tela lá, com toda humildade, mansidão, longanimidade. Olha aqui, olha, volta lá o Gessé, vamos ler de uma vezada toda, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, eu preso no Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados. Aí ele diz assim, nessa vocação, nesse ministério, em Cristo Jesus, vocês têm que andar como? Com toda humildade, com toda mansidão. O que a gente menos vê nos crentes hoje, mansidão e humildade, menos ainda, com toda, olha para mim aqui, com toda longanimidade. Olha para mim que eu vou te explicar o que é longanimidade. As mães em casa são longânimas com o filho? Sim ou não? Sim ou não? Vocês não são, não? Vou mostrar que vocês são. Para que eu vou te bater. Para que eu vou colocar de castigo. Eu já te falei. Estou te falando. Você está duvidando. Olha aqui, já é a 4ª vez. Você está duvidando. Meu corpo arrepia todo. Escuta, aleluia. Aí a mãe vai falando 1, 2, 3, 4, 5. Menino, não brinca com a minha paciência. De repente, o que a mãe faz? O ferro está na mão, toma. Puf. Tem umas irmãs meio viradas no giraia, não tem? Não tem? Eu falo que minha mãe está aí, né? Falava, de repente, no nosso tempo, as mães usavam a havaiana, né? Que viravam um piroscóptero, né? Aquilo ia rodando alto, assim, parece que fazia curva nas paredes e alcançava a gente aonde a gente estava, irmão. Deus está dizendo, vocês têm que ser o quê? Olha para quem está do seu lado assim, seja longânimo comigo. Quer dizer o quê? Você já conversou, não está suportando, não estou aguentando, Deus está dizendo, seja longânimo, seja longo. Sabe por? Olha para mim aqui. Gessé, abre no Google aí, porque me falhou a memória aqui, mas eu sei, tem esse texto, se eu não estou enganado, na minha memória, não me lembro agora o capítulo, versículo, eu também não sou um computador, apesar de guardar muita coisa pelo Espírito de Deus, só para você entender o que é a longanimidade de Deus. É por isso que a Bíblia diz que temos que refletir no próximo aquilo que Deus faz conosco. É por isso que a oração do Pai Nosso, quando eu prego, falando sobre perdão, arrebenta muita gente que anda na emoção. E lá Jesus diz assim, se vocês perdoar quem ofende vocês, eu perdoo vocês. Mas se vocês não perdoar quem ofende vocês, eu não perdoo vocês. Ou seja, a maneira que eu manifesto amor, longanimidade, perdão com o próximo, é a maneira que Deus revela na minha vida. Mas tem um texto que diz assim, somos levados à salvação, ao entendimento, tem uma outra expressão, ao arrependimento. Somos levados ao arrependimento, procura dizer, pela longanimidade de Deus. Eu sei que tem. Aí Deus está dizendo, com humildade, com mansidão, com longanimidade. Olha esse aqui, Cida, suportando uns aos outros em
Não põe ainda não, Gessé, que eu tenho certeza, achou. Suportando uns aos outros, hein? Meu irmão, se os meus filhos, que tem hora, não conseguem me tirar do sério, e da vontade de esganar tem hora, imagina vocês que não andam comigo, não comem 1 quilo de sal comigo, e tem hora que faz uma raiva. Uma sinara da vida que é a amiga e a vizinha. Sinara, amiga e vizinha. Aí tem hora que você fala que assim, não aguento mais. Aí o Espírito Santo continua ecoando, suportando, com longanimidade, do jeito que Deus te suporta. Porque se Deus não fosse longânimo, oh meu querido, tu tinha virado pó debaixo da terra, aleluia. Se Deus não fosse manso diante dos pecados que nós cometemos, oh irmão, já éramos consumidos pelo fogo. Aí Deus está suando, o Espírito, a voz está ecoando, ó igreja do Senhor, seja mansa uns com os outros, seja longânimos uns com os outros. Ainda o outro lá, Jessé, aleluia, continua no outro, aí ele vai dizer, suportando-vos uns aos outros em amor. Meu Deus do céu, pensa, uai irmã, você não vai no culto não? Aquela igreja me feriu. Oh, está na carne. Está mais na carne quem diz sair da igreja do que quem está na igreja e fez alguma coisa com os outros. Tem ninguém perfeito aqui, não tem? A igreja nunca foi lugar de gente perfeita, foi lugar das escórias do mundo. Só quem não presta. Só quem não presta. Você espera o que de alguém que vivia no mundo podre sem Jesus? Que ainda não foi transformado. É só você olhar para você no espelho e ver que tu é uma pedra bruta. E Deus está trabalhando. E tem umas pedras aí, irmão, que tem hora que eu penso assim, até Deus parece que tem dificuldade para trabalhar no coração de uns. Você está doido? Tem cabimento não. Só que o Espírito continua dizendo à nossa alma, suporta. Vai, Zé, põe um 3. Vai que já vai dar 9h30 aqui, 5 minutos já termina. Procurando, por que ser longânimo? Por que ser benigno? Por que suportando em amor? Para guardar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Se nós não formos longânimos, perdoadores, mansos e suportando em amor em Cristo, não tem unidade na igreja. Olha para mim isso aqui agora em nome de Jesus. Falta muito milagre, não é que falta, não acontece muita coisa no nosso meio, porque a igreja está reunida, mas não unida no amor. É o pastor que não suporta a irmã, é o membro que não suporta o pastor, é o outro que converteu, mas não vai com a cara da irmã da dança, é a irmã que resolveu agora fazer alguma coisa, mas vou cuidar de um grupo na igreja, mas ninguém me obedece, ela acha que é um general dentro da igreja. Ou seja, as igrejas, instituição filantrópica, na maioria das vezes, está reunida, cheia de pessoas, mas não unida, no vínculo da paz, no amor, na longanimidade, no perdão, na mansidão, suporta. Irmão, quando eu olho para alguém que parece meu santo não bate com ele, que eu falo que assim, não dá, aí o Espírito sempre ecoa, você já pensou a minha ira se acender contra você? Seria pior, né? Mas do mesmo jeito que eu te suporto, que eu te perdoo, que eu sou longano, faz também com ele. Continuo 4, só para nós terminar, que até o 5. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só. Em uma só. Aí você já viu os crentes falando, o céu que eu vou, Sinara não vai. Mas Sinara não vai pro mesmo céu que eu não, que é a praga. Ixi, se ela não vai, imagina você. Se você acha que ela não vai, imagina você. Porque aqui está dizendo um só Espírito, como foste chamados em uma só esperança da vocação. Olha para quem está do lado, dá aquele sorrisinho amarelo e diz assim, querendo ou não, suportando ou não, nós vamos para o mesmo céu. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Amém? Achou o outro verso que eu te pedi, Jessé? Coloque ele agora. E a gente ora aqui. 3 minutos não há tempo para orar. Eu estou procurando acabar sempre 9h15, 9h20, mas... E olha que irmãos, vou mostrar a vocês aqui.
Não despreza as tuas riquezas da sua benignidade. Olha o que Deus está dizendo através de Paulo pelo Espírito aos Romanos. Irmão, não desprezas tu as riquezas da benignidade, da sua benignidade. De quem? De Deus. Da paciência, da longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus, que é o mesmo aí, igual longanimidade, somos levados ao ar. E aí eu termino aquilo que eu falei da mãe com o filho. Os outros estão olhando para você e falando assim: tinha que morrer essa praga. E Deus está dizendo: eu vou transformar. Aí daqui a pouco passa outro: ô miséria, morre. E Deus está dizendo: vai morrer não, porque eu te vejo um vaso na minha presença. Aí o parente passa e fala: como é que está vivo um lixo desse até hoje? Aí Deus está dizendo assim: porque eu estou lapidando, porque eu estou cuidando, porque eu estou trabalhando. Olha aí, somos levados ao arrependimento pela longanimidade, benignidade de Deus. Sabe por que é que você aceitou Jesus como Salvador? Porque o Espírito Santo, ao decorrer de toda a sua história, ele vem trabalhando no teu coração. Enquanto o diabo queria matar, outros destruir, outros acabar contigo, Deus te preservou, Deus te guardou, Deus te lapidou, Deus te mudou. E através da sua longanimidade, um dia você ouviu a voz, aleluia, do Espírito Santo de Deus. Aí quando o pastor falou assim: quem quer entregar sua vida a Jesus? Nem você sabe. Quando abriu o olho, já estava na frente chorando, porque foi levado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. 2 minutos, vou mostrar a vocês aqui. Nessas razões de Paulo, vou só falar aqui, ó. Porque ele ora pela igreja, nós paramos na letra E. Aí tem a F, a G e tem mais a outra parte do sermão. Eu prometo que se na próxima oportunidade que eu tiver, eu vou continuar esse negócio em nome de Jesus. Coloca de pé em nome de Jesus, vamos orar. Vamos fazer uma breve oração. Eu lembro que no nosso tempo de novo convertido,